E como que funciona o processo legal de um leilão judicial ou extrajudicial? Muito bom, César. A gente tem que diferenciar, né? Hoje você tem dois tipos de leilão. Você tem o leilão extrajudicial, né? Que é normalmente os leilões promovidos por bancos, né? Em 97 foi criada uma legislação, né? Que criou o Instituto da Alienação Fiduciária. Né? O que quer dizer isso? Né? É semelhante à hipoteca, né? E você celebra um contrato normalmente com uma instituição bancária ou com a própria, enfim, construtora, né? Em que você, enfim, recebe um financiamento, né? Você vai pagar de forma parcelada e a garantia é o próprio imóvel. Só que qual a diferença da hipoteca para a alienação fiduciária? A alienação fiduciária, a forma de execução do credor não é no Poder Judiciário, é no registro, no cartório de registro de imóveis. Então, ao invés de ele entrar com o credor, né, no caso, entrar com um processo judicial, ele faz essa execução no cartório de registro de imóveis, que, em tese, deve ser mais ágil que o processo judicial. A gente sabe, né, que na justiça as coisas demoram muito mais. Mas também, hoje em dia, com, né, a lei de 97, com tantos procedimentos, o procedimento que era mais ágil, enfim, passou a ser um pouco mais lento. Mas, de qualquer forma, não envolve a burocracia do Poder Judiciário. E aí, o que acontece? Né? O devedor ele é intimado pelo próprio oficial do registro de imóveis, né, para pagar aquela dívida. Se ele não pagar, consolida a propriedade em nome do credor e ele é obrigado a promover esse leilão extrajudicial. Né? Então, o próprio, enfim, credor que busca o leiloeiro para publicar os editais no prazo legal, né? E a arrematação feita, ela concretiza ali com o próprio leiloeiro. Não tem intervenção do juiz nesse caso. Né? Já o leilão judicial, né, o procedimento é todo feito dentro de um processo judicial. Qualquer um, né? Pode ser execução de dívida trabalhista, execução de IPTU, enfim, dívida de alimentos. Não interessa. O processo judicial vai ensejar na penhora de um imóvel, né, para satisfazer aquele débito, né, no processo judicial. E aí, a condução desse leilão, ela é feita sobre a égide do próprio juiz. Então, o juiz que determina qual vai ser o leiloeiro, o exequente pode até indicar o leiloeiro, mas quem define quem vai ser o leiloeiro é o juiz, que tem que ser da confiança dele. Né? Então, enfim, vai publicar os editais, né? Vai definir qual vai ser o preço de arrematação mínimo. Então, o juiz faz essa coordenação e, uma vez arrematado, o próprio juiz vai expedir aquele auto de arrematação e a carta de arrematação para o arrematante conseguir transferir o imóvel para o nome dele. Entendeu? Então, tudo é feito no âmbito desse processo judicial. Então, basicamente, as diferenças entre um tipo de leilão e o outro seriam essas. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Imaginando o seguinte, uma pessoa deve ao banco, não consegue pagar aquele valor, essa pessoa vai sofrer aí um leilão, mas esse leilão vai ser uma coisa feita via cartório. Né? O banco já dá a entrada na papelada via cartório para poder ser enviado aquele imóvel para leilão. Ok. Perfeito. E na via judicial já está ocorrendo um processo e aí depois vai se fazer o levantamento dos bens e encontrando o bem, esse bem vai a leilão de acordo com as orientações emanadas pelo juiz. Perfeitamente. Perfeito. E os prazos? Como que funcionam os prazos dentro do leilão? No extrajudicial, né, como é que ocorre? Né? O devedor ele vai ser intimado para pagar aquela dívida no prazo de 15 dias. Tá? Se ele não purgar essa mora no prazo de 15 dias, chama-se o fenômeno de consolidar a propriedade em nome do credor. Uma vez consolidada a propriedade, ele tem até 60 dias para promover o leilão do imóvel a nível extrajudicial. Né? Enfim, e aí vai definir, né, nesse prazo de 60 dias quando é que vão ser as datas das praças. Né? Praças são chamadas datas dos leilões. Né? Você tem o primeiro leilão e o segundo leilão. Eles chamam de primeira praça e segunda praça. Né? Então, a primeira praça vai ocorrer, enfim, em até 60 dias, definindo-se nessa primeira praça qual seria o valor, né? O valor de avaliação do imóvel. No extrajudicial, esse valor de avaliação está previsto em contrato. Né? Normalmente lá o contrato
quando você fechou com o banco determinou lá, ó, o valor para fins de leilões é tanto e, logicamente, vai sofrer correção monetária dos índices contratuais até a data do leilão, né? A data da expedição do edital para leilão. Então, essa primeira praça, no caso, vai ser esse valor de avaliação. Na segunda praça, é aceito um lance que comporte o valor da dívida. E quando eu falo de dívida, é a dívida que ele deve ao banco e todos os custos que ele teve com esse procedimento de leilão, né? Por exemplo, quando o banco inicia essa execução, para ele consolidar a propriedade em nome dele, ele tem que pagar ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Então, esse custo, ele não deve, se o devedor estivesse em dia, ele não teria esse custo, né? Sim. Então, acaba envolvendo todas as despesas, né? Custas, tudo vai estar dentro desse valor da dívida para a segunda praça do leilão extrajudicial, né? Caso não se atinja, né, não tenha nenhum arrematante interessado, né, ou o valor da dívida é superior muito ao valor de mercado, ou o valor atrativo, né, para o arrematante, né, porque senão ele vai buscar uma venda direta, né, se o preço for semelhante. A legislação recentemente alterou, dando a faculdade ao credor. Isso acontecia antes até da alteração da legislação em 2023, mas em 2023 isso ficou, vamos dizer assim, legitimado. O credor ele pode até aceitar um valor inferior ao valor da dívida, só que tem que ser no máximo 50% do valor do imóvel. Então, hoje a gente pode afirmar que no leilão extrajudicial o preço mínimo é 50% do valor de avaliação do imóvel. Não pode ser arrematado por um valor inferior, entendeu? Em se tratando de leilão extrajudicial de imóvel residencial. No leilão judicial, como é que ocorre, né? Como você mesmo antecipou, já tem um processo correndo, né? E às vezes até há 10 anos, 15, Sim. 20 anos de processo, né? Em que finalmente o exequente chegou na penhora daquele imóvel que, enfim, que garante a execução e que, uma vez alienado, esse produto da alienação vai quitar aquele débito do processo, né? Então, o que acontece? O juiz, né, determina quem vai ser o leiloeiro e, nessa decisão, ele vai informar ao leiloeiro qual é o preço mínimo, né, que, diferente do leilão extrajudicial, no processo judicial, o Código de Processo Civil, ele fala o seguinte: o juiz que determina o que é preço vil, né? Preço vil é um preço muito abaixo do mercado, que a legislação, enfim, coíbe, né? Vamos dizer assim, até para o devedor, né, não ser tão prejudicado assim, né? Vender o imóvel dele a preço de banana, enfim, porque, na verdade, o intuito, né, normal desse tipo de arrematação é que, se sobrar alguma coisa, vai ficar para o devedor, né? Quitou as dívidas daquele processo, né, tributos e tudo mais, sobrou dinheiro, ele vai levantar porque o imóvel era dele, né? Então, o juiz vai determinar qual é esse preço vil. Se ele não determinar qual é o preço vil, presume-se que é 50%, entendeu? Então, essa é a diferenciação para o leilão extrajudicial. Então, se ele determinar, ele pode determinar 60%, 70%, 40%, entendeu? Então, em tese, normalmente os juízes, para não ter discussão, né, que no Brasil a gente sabe que tudo gera discussão, né, recurso e tudo mais, normalmente os juízes adotam esse limitador de 50%, entendeu? Mas é o caso a caso. E aí, enfim, uma vez feitas essas considerações, o leiloeiro vai publicar esse edital de leilão, que é muito importante para o arrematante, né? O edital ele tem que ser bem lido para, enfim, verificar quais são as especificidades daquele leilão, tá? Sim. Então, uma vez publicado o edital, aí acontece bem parecido com o extrajudicial, né? Vai determinar a primeira praça, a segunda praça enfim, uma vez arrematado, expedição de carta de arrematação e por aí por diante, entendeu?